Vou falar aqui sobre uma passagem que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 18, que fala sobre a união do rei Josafá com o rei Acabe. E quando o rei Josafá ele foi ao encontro do rei Acabe, né, o reino do sul foi para o reino do norte, né? Houve uma separação, né? O reino do sul e o reino do norte. Então, aparentemente, eles eram aparentes, né? Porque a filha de Josafá, não, minto, o filho de Josafá, né, Jeorão, ele se casou com Atalia, né, que é a filha de Acabe. Mas o assunto que eu quero falar não é bem esse, mas ele foi lá para o reino do sul, e quando chegou lá, o rei Acabe foi um dos piores reis da Bíblia, né? Ao qual ele se casou com uma mulher pagã, ao qual adorava outros deuses, adorava Baal e muitas outras coisas horríveis e abomináveis aos olhos do Senhor. Ele fez um banquete, né, esperando o rei. E quando ele chegou, né, a Bíblia diz que ele o persuadiu, né? O rei Acabe persuadiu o rei Josafá. E quando, na hora da festividade, ele falou assim, ó, eu vou atacar uma cidade chamada Ramote Gileade. Eu vou atacar essa cidade, eu queria que você fosse comigo. Aí, quem sabe ele ficou sem jeito, falou assim, não, eu vou, o meu povo é o teu povo, nós vamos sim. Aí, mas vamos consultar os profetas, vamos consultar a Deus. E olha que interessante, 400 profetas profetizou e falou assim, ó, pode ir que vocês vão ganhar, a vitória é sua. E olha só, o profeta Josafá, o rei Josafá, olha quando a pessoa tem um discernimento de espírito. Ele percebeu alguma coisa, porque 400 pessoas falando a mesma coisa, a pessoa, opa, vitória já é nossa, Deus é conosco, vai nos dar a vitória. Ele pegou e falou assim, não tem mais nenhum profeta? Aí o rei Acabe falou assim, não, tem mais um. Mas esse aqui eu não gosto muito dele não. Ele só fala coisa ruim de mim, eu não gosto muito dele não. Esse é o Micaías. Aí ele falou assim, não, mande chamar. Aí o rei mandou buscá-lo. Não tem isso de convidar, não. Ah, vamos vem cá, não. Mandou buscá-lo, vai lá buscar ele. Foi lá e buscou ele. Não tem querer. Foi lá, mandou o seu servo ir lá buscar ele, buscou. Quando chegou lá, ele perguntou para ele, né? Nós devemos atacar e tal, nós vamos vencer. Aí ele pegou e falou para ele, vocês vão vencer. Aí ele pegou assim, eu já te disse, pode falar a verdade. Toda vez que você me fala é só coisa ruim, pode falar, me fala. Aí ele falou assim, você vai vencer. Só que o versículo mesmo fala assim, ó. Então, no versículo, deixa eu lembrar aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Então, disse ele, vi todo o Israel disperso. Ele falou para ir, mas ele continuou. Ó, vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, este não tem Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então ele estava querendo dizer que ele morrer. Aí ele pegou e falou assim, não acredito, tá vendo? Eu te falei, Josafá, que ele só fala coisa ruim de mim. Aí sabe o que ele fez? Aí ele pegou e falou assim, ó, prenda esse homem. Só que antes de mandar prender, ele falou assim, ó, inclusive, teve um espírito enganador que enganou todos esses 400 profetas aí, ó. Um espírito enganador, um espírito que falou mentira para eles. Aí ele pegou o Zedequias. Aí no versículo 23 fala assim, ó, então Zedequias, filho de Kenaná, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ele pegou e deu tipo um soco, quem sabe foi um soco, né? Feriu no queixo, provavelmente foi um soco, né? A Bíblia não fala aqui que é um soco. Aí o rei Acabe pegou e mandou prender ele. E falou assim, ó, solte ele só quando eu voltar. Aí ele pegou e disse assim, ó, e disse Micaías, se é
que tornares em paz o Senhor, não tem falado em mim. Você, tipo assim, se você voltar em paz, Deus não falou comigo. Entendeu? Porque ele vai morrer. Ele falou que ele tinha visto uma visão que eram as ovelhas sem pastor, né? E disse mais: ouve todos os povos. O que essa passagem ela nos diz no dia de hoje? É assim hoje o dia, as pessoas querem ir na igreja para ouvir coisa boa, coisa maravilhosa, coisa que, ó, ai, vou receber a bênção, vou lá receber vitória. Não quer ouvir o pregador que fala assim, ó, vá se converter, vai começar a buscar mais a Deus, vai começar a buscar santidade, pois a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Busca se arrepender, busca a Deus nas madrugadas, seja obediente. A Bíblia fala que aquele que guarda os seus mandamentos o ama. Então, as pessoas não querem ouvir isso mais, só querem ouvir, Deus está levantando a vitória aqui, tem uma chave aqui, tem uma chave. Eu tive uma visão, a chave é uma pessoa morena. Opa, é você mesmo, receba essa chave aí. Então, só essas coisas. Estou recebendo a vitória, só vitória. Hoje é só vitória. Por isso que a Bíblia também diz, né? A porta é estreita e larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição e muitos vão por ele. Desde a época, olha só, desde a época do rei Davi, desde a época de antes disso ainda, olha como que o povo já era obstinado, olha como que o povo já era rebelde, olha que o povo já era interesseiro, né? Esse rei Acabe aí não gostava do profeta, porque só pregava coisa mal. E olha só que interessante, o rei Acabe, né, quem sabe ele não acreditou, mas sabe o que ele fez? Ele foi para a guerra, ele foi para a luta, né? Foram os dois reinos, né, contra os filisteus. Não foi os filisteus não, foi outros povos. Eu confundi agora qual povo que é. Então, olha que interessante. Sabe o que ele fez? Ele se disfarçou, ele não ficou com as vestes de rei, ele se disfarçou. Então, ao meu modo de pensar, eu acredito que ele acreditou mesmo na profecia do profeta Micaías. E os outros que ele falou que ia dar vitória, por que ele ia preocupar então? Ele se disfarçou. E a Bíblia diz que um dos soldados atirou ao esmo, atirou para o alto. Adivinha onde que a flecha pegou? Adivinha onde que a flecha pegou? Lá no rei Acabe. E o rei Acabe. Aí a Bíblia diz que ele começou a sangrar e foi morrendo. Aí cumpriu-se a palavra, né? Que ele ia morrer mesmo. E antes disso, Deus já tinha falado que os cachorros iam lamber o sangue dele. Porque outrora ele fez uma maldade, né? Na verdade quem fez foi Jezabel. Mas ele queria as uvas, né? A parreira. A parreira não é de Nabote. Aí ele não quis vender. Aí ele pegou e ficou triste, falou com a mulher dele arrumou um jeitinho de matar o homem. Matou o homem. Sabe o que ele fez? Foi lá e pegou não é horta, não é vinha, não é figueira, não é, eu não sei o que é, esqueci agora, me fugiu a memória o que era. Mas ele foi lá e tomou as coisas de Nabote. Aí Deus não se agradou. Aí ele mandou Elias avisar que ele ia morrer da mesma forma que ele morreu, porque eles mataram Nabote e os cachorros ficaram lambendo o sangue dele. Então essa palavra, ela é muito forte e ela serve para nós esses dias de hoje. Busque a verdade. Mesmo que o profeta falou uma coisa que vai te entristecer, a Bíblia fala que Deus açoita aquele que ama. Deus açoita aquele que ama. Olha que interessante. Por que a gente bate no filho da gente quando o menininho vai enfiar o dedinho lá na tomada? Porque ele sabe que lá vai tomar choque. Tira a mão daí, tira a mão que não pode. Por que você me bateu? Lógico que bater devagar, né? Então é isso, Deus ele açoita a gente porque a gente não sabe o que a gente está fazendo errado. A gente está indo num caminho aqui, que é uma maravilha, mas lá na frente vai estar o ladrão para te matar. Ali vai ter uma armadilha de um homem que vai casar com você e vai te fazer sofrer, ou a mulher que vai casar com o homem que vai fazer sofrer, vai ser uma vida de amargura, entendeu? Deus sabe o caminho. A Bíblia diz assim, há caminhos que para o homem que parecem ser perfeitos, mas no final levam à morte. Então, ouça essa palavra, comece a buscar a Deus, peça a Deus, mesmo que você não queira buscar, você fala assim, Senhor, eu quero te buscar, mas eu não estou com vontade nenhuma. Seja sincero. E Deus, ele pode fazer a minha vontade?
é espiritual, não tem como explicar, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Que você que ouviu esse vídeo, você possa pedir a Deus sabedoria, mais entendimento dessa palavra, para que você possa pregar também. Quem sabe você possa ser um pregador ou uma pregadora, né? As coisas de Deus são coisas, a gente não sabe o trabalhar de Deus. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, assim como tu não sabes como é formado o osso no ventre da que está grávida, também não sabe as obras de Deus. As coisas de Deus são perfeitas e maravilhosas, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.